E continuando essa minha saga de revisitar alguns dos continentes que eu já fui, né? Chegou a vez agora de eu voltar para a Europa, mas dessa vez eu vou estar indo para a Itália. Então, eu te aguardo aqui no mês que vem para poder descobrir como é que foi essa minha viagem para esse país que, creio eu, tenha uma cultura religiosa muito forte, né? Tendo em vista que Roma fica dentro da Itália, né? Então não sei se tem alguma relação aí religiosa ou não, ou se realmente, né, como eu sempre digo aqui nessa parte, se for uma viagem totalmente diferente do que eu esperava, certo? Então, eu te espero aqui no mês de novembro, quando eu vou desembarcar na Itália, certo? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Nesse mês de novembro, eu desembarquei na Itália com predestinados e infelizmente não foi uma viagem muito boa. Então agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre esse livro e como foi essa minha experiência tentando ali, né, conhecer esse país que é considerado o berço do catolicismo. Mas, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Então, naquela partezinha que já ficou até de praxe aqui, né? Antes de falar a minha visão sobre o livro, a ambientação e tudo mais, vamos a algumas informações técnicas sobre esse livro. Então, eu coloquei aqui, né, que Predestinados foi lançado em 2023 pela editora Globo, até aqui escrito aqui pequenininho, Globo Livros. Aí ele é um camalhaçozinho, né? Mas antes eu tenho que falar que ele é um livro nacional, tá? Escrito pela autora Amanda Orlando, né? Eu tô olhando o roteiro, mas o nome da autora tá bem aqui, né? Nem me toquei. Então, como eu disse, ele é um calhamaçozinho, ele tem 592 páginas. E para mim, a melhor categoria ali da Amazon que ele se enquadra seria de terror histórico, né? Apesar de que tá bem longe disso daí, mas foi o que mais eu consegui me aproximar. Ele atualmente tem pouquíssimas avaliações, ele tem só 96 avaliações na Amazon e tem uma média de 4.4. Eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. E eu começo esse trecho do vídeo dizendo que até então, né, porque ainda falta mais um livro para a gente fechar esse quadro aqui do 12/12 nesse projeto, que já virou um projeto, na verdade não é um quadro, é um projeto que eu tive ano passado, tem esse ano e já estou planejando do ano que vem, mas até então foi a maior decepção que eu tive nesse ano, sabe? Superou muito, de longe, as outras viagens ruins que eu fiz, né? Predestinados não entregou nada do que eu esperava. Eu sei que muito tá ali por conta do que eu esperava do livro, mas foi muito por conta da sinopse dele. Pela sinopse dele eu vi assim, né, até pela capa e tal, eu pensava assim, poxa, tem alguma coisa que aparentemente, né, deixando bem claro assim, entre aspas, não vou colocar palavras na boca de ninguém, nem vou ler a sinopse dele aqui, porque não é o intuito desse vídeo, mas para mim, quando eu li a sinopse desse livro, eu pensei assim, poxa, ele tem uma vibe mais sombria, ele tá dando a entender que ele vai ir para aquela parte do Vaticano, né? Que ele vai ter bastante influência, bastante um foco, né? Bastante ambientação no Vaticano. Eu sei que o Vaticano é uma cidade, é um país, na verdade, né? Dentro de Roma, que é uma cidade da Itália, mas ainda assim tá ali tudo junto, né? Não tem divergência, mas não tem tanta assim.
né? Tá tudo misturado ali, junto e misturado, como diz o povo. Então eu pensei, poxa, vai ter muita questão sombria, sabe? Eu peguei esse livro achando que ele era um livro de terror, né? Tanto que quando eu fiz a minha lista de 12 países, eu cheguei na Itália, eu tinha alguns outros livros para colocar no lugar de Predestinados, só que estava meio que saturada a questão de outros gêneros, né? Era o quê? Se eu não me engano, era um romance, tinha romance LGBT também, né? Aí eu olhei assim e falei, bom, esse daqui, ele se passa na Itália, né? Pelo menos foi a sinopse. E ele traz uma vibe de terror. Pensei, pô, terror? Eu não li livro nenhum de terror para esse projeto 1212, então deixa eu colocar. Então ficou muito nessa. Eu fui, sim, tenho que admitir, mas porque a sinopse me vendeu que ele seria um grande ápice na história de terror e tal, mexendo com espíritos, com... Eu achei até que tinha uma coisa de necromancia, né? Mas não foi tudo isso não, sabe? Infelizmente não foi. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Em resumo, para não ficar muito nas escuras aqui, eu vou falar para vocês que Predestinados conta a história ali no século XVII de uma família que descende, né, que já tem uma linhagem ali de pessoas que praticam magia com espíritos, né, que tiram, que ouve espíritos, que tem uma conexão com espíritos e tudo mais, né? Então tem ali essa questão meio que aberta, né? Mas tem ali, fala sobre, deixa eu ver aqui que eu coloquei, né? Falei do século XVII, acho que eu falei, né? Mas tem a questão de incesto entre irmãos gêmeos, né? Que é para manter a linhagem de sangue puro, né? Que eu coloquei aqui. Tem essa questão de mexer com cadáveres. Tem um ritualzinho ou outro ali, bem, não vou dizer muito bem colocado, mas pontuado, né? Questão de masmorras, pessoas imortais e tal. E isso tudo, né? Falando isso tudo, dá a entender, né? Eu acho que eu deixo bem claro aqui para vocês que ele é um livro que tem conteúdo. Ele é um livro que, se essas partes, né, fossem mais detalhadas, mais bem exploradas no livro, seria com certeza um livro incrível. Só que principalmente essa parte de rituais, né, de como é o outro lado, né, que tem um nome aqui que agora até esqueci como é que chama, mas tem um nome e tal. Se tivesse mais explicação, se trouxesse mais para esse contexto do terror, né, colocasse mais descrição dessas coisas, com certeza eu ia amar esse livro. Só que ele não foi muito para esse lado. Ele foi muito pelo lado do... Ali tem um pouco de contexto histórico, né, que quando fala do poder da igreja, né? Essa questão de incesto também era normal, infelizmente, mas era normal no século XVII, né? Mas que ainda assim não me agradou tanto, principalmente pelo contexto de que ele enrola muito. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo. Ele é um livro de quase 600 páginas, né? Que eu falei, 592 páginas. E ele tem 22 capítulos só. É capítulo com mais de 50 páginas. Gente, capítulo com mais de 50 páginas. Onde a história não desenvolve. É um horror. Sabe? Se o horror não era na história, era na leitura, né? E o que é engraçado, porque ele os capítulos, pelo menos os primeiros capítulos era assim. Depois eu nem mais me toquei quanto a isso. Mas os primeiros capítulos, eles narram uma coisa, um acontecimento ali e tal, que te prende, pelo menos me prendeu. Depois ele vem narrando o que aconteceu até aquele determinado momento. E é aí que ele embola. É aí que a história fica lenta, aí que a história fica chata, aí que a história vai lá atrás num ponto que não tem nada a ver, que poderia ser resumido assim em 2, 3 parágrafos, e quando você vê dá mais de 10 páginas, para poder chegar lá no final e te explicar, sabe? Eu tenho para mim, quando eu
tava nos 70% desse livro, mais ou menos, eu botei na minha cabeça, falei, não, esse livro, ele tem potencial. Tem potencial para ser um livro bom, tem potencial para ser um livro de sucesso, porque tem essas questões e tal. Só que o que eu tinha esperança de que seria explorado mais pra frente, né, quando o personagem tivesse mais envolvido nessas questões e tal, né, porque começa com ele criança, depois ele vai crescendo, então pra mim ele ia estar passando mais pra frente, não é bem explorado, sabe, é muito jogado. Tudo bem, o livro vai para outros personagens, né, tem outros pontos de vista, né, mas ainda assim, ter outro ponto de vista da mesma coisa que aconteceu e você tá relatando novamente com as mesmas palavras, sabe? Não é o ponto de vista de outra personagem, só tá mudando ele e ela ali e pronto, a cena tá tudo narrada a mesma coisa e aí, sabe? Não tem uma visão um pensamento do personagem sobre aquela cena nem nada. Aí não me agradou. Se pra mim era terror, esse foi o terror. Já entendi agora. E um outro contraponto, né, que eu fiz aqui, que eu olhei no roteiro aqui agora, é que, por incrível que pareça, né, eu acho que eu posso até colocar que é coincidência, né, ou não. Esse livro me lembrou muito, quando eu terminei de ler ele me lembrou muito a história de Surge Bem. Porque a história de Surge Bem foi um livro que eu também li para esse projeto, né, o 12/12 do ano passado, que foi 12 livros, 12 favoritos de Bookreads, né, de alguém ou do Instagram ou do YouTube. Esse, se eu não me engano, foi de um amigo meu do Instagram, né, que foi favoritado por ele. E a coincidência tá por serem livros de capa preta, né, com detalhes cinzas. Aqui não tem muito cinza, mas ainda assim tem essa questão da capa preta e tal. Também é um calhamaço, igual esse aqui, e também cai no mesmo contexto, de que é um livro que tem conteúdo, que poderia ser mais bem desenvolvido certas questões e editado muitas outras questões, e que também não foi uma leitura muito boa. Então, para mim, Predestinados não foi o livro como eu esperava, foi a decepção. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. E sobre a ambientação, eu tive uma gigantesca dificuldade de enxergar isso aqui nesse livro. Primeiro porque, como eu disse, ele foi um livro chato de ler, um livro enrolado de ler. Então, se tinha alguma outra ambientação ali, já peço desculpas para as pessoas que leram o livro e gostaram e tal, e viram isso. Mas para mim, o livro chegou a um tal ponto em que eu não conseguia mais pensar em procurar ou entender ali no meio a ambientação, sabe? Eu já tava, tipo assim, acaba logo, pelo amor de Deus, porque não dava. Então, assim, eu pensei até em colocar, né, em falar aqui, né, e vou falar a respeito disso, que quando o Domênico, né, o primogênito da família Manfred, não, como é que chama? Até esqueci o nome da família, gente, foi mal. Manfred, é isso mesmo. Que vai para o Vaticano, né? Ele estudou toda aquela questão de católico e tal, para poder virar papa um dia e tal. Até ali fala um pouco ali sobre a cúpula, né? Eu acho que é assim que se chama, da Igreja Católica. Mas ainda assim, até nesse ponto, a autora não explorou, para mim, ela não explorou bem. Falar de um quarto cheio de santo e que tem guardas na porta, gente, isso pode ser qualquer lugar da Europa, não necessariamente no Vaticano. O cara tá andando, não sei o que, com uma comitiva, não remete à Europa, pode ser qualquer lugar, não remete à Itália, desculpa, pode ser qualquer lugar da Europa. E alguns outros pontos até que eu coloquei aqui, que fala sobre cemitério, né? Tem uma descrição de cemitério ali, tem um cemitério, fala sobre guerra territorial da igreja, sabe, incesto na Idade Média. Volto a repetir, isso tudo era típico da Europa do século XVII. Eu não vi
não consegui absorver nada que me remetesse a alguma coisa tipo que só tinha na Itália do século XVII. Não achei. Não veio pra mim. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela sabe, vai se fuder, sabe? Chata paca. E eu vou continuar batendo no pé, dizendo: ele é um livro bom, é um livro que tem potencial, poderia ter ali alguma descrição, principalmente essa de Roma, né, ali do Vaticano e tal, o conclave, como é que era o conclave, que não sei o que, poderia ter isso, mas não tem. Então não teve uma ambientação, por isso que eu falei que não foi uma viagem tão boa assim, apesar dele ser um livro longo, os capítulos de 2 horas para mais, capítulos mais de 60 páginas, né? Ainda não tem ambientação também, aí foi tipo muito difícil de ler, muito chato. E depois de tentar explorar, tentar conhecer a Itália do século XVII, eu digo que Predestinados, ele é um livro que tem potencial, ele fala muito bem do contexto histórico, né? Isso é inegável, né? A questão de doenças, né? Que tinha lá, da praga e tudo mais, a questão de mexer com corpos e tal, que querendo ou não, era muito fácil ter acesso a corpos, guerra por conta da igreja, querendo territórios e tal, tudo é bem colocado, mas nada que remeta à Itália em si. Então, com isso, eu digo que eu fechei a leitura de Predestinados com nota 3, porque ainda que tenha sido um livro chato, um livro difícil, um livro complicado, essas questões do começo do livro que me prenderam e lá no final ter respondido foi o que salvou, porque o meio dele todo ali, que ele se perde demais na história, até eu me perdi no meio da leitura. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E agora eu me despeço da Itália. Espero algum dia encontrar algum outro livro, né, que me leve para a Itália, seja de qualquer época, né, possível, é claro, né, de qualquer época. Mas chegou a hora de ir para o aeroporto para pegar o próximo voo para o nosso último país desse projeto. Não me diga! E agora, revisitando uma última vez, um último continente, eu vou estar voltando para a América, mas dessa vez eu vou estar indo para os Estados Unidos da América. Então, eu te aguardo aqui no mês de dezembro, quando eu vou estar desembarcando num país que é considerado o berço não vou dizer nem o berço, né? Mas que tem muitos filmes e séries que foram gravados lá. Eu acho que eu posso colocar assim, sem dar muito spoiler do livro, né? Ou se for uma viagem que não tem muito a ver com o país, que poderia ser filmado em qualquer lugar no chroma key, né? Não sei. Então, eu vejo vocês aqui no mês de dezembro para poder descobrir como é que foi essa minha viagem até os Estados Unidos, certo? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.